Olá pessoal, Thiago Pellegrini aqui na Crocodile Pop e hoje, senhoras e senhores, uma Les Paul R9 1995. Essa aqui é Goodwood Era, com um tampo insano, leve, ressonante e com um timbre pra lá de absurdo. Tem valor histórico e valor de coleção. Uma Les Paul maravilhosa com aquele tampo insano do meio dos anos 90. Com 30 anos de idade, ela soa incrivelmente aberta e ressonante. Com um upgrade de pickups throwback, essa Les Paul ficou com um timbre mortal. Frisos muito amarelados, com aquele visual vintage autêntico. Falei do tampo já, né? Que absurdo!